Bom dia, com muita alegria. Ao final do nosso devocional de hoje, seja bem-vindo primeiramente ao nosso devocional de hoje. Hoje o tema do nosso devocional é confiança na promessa divina. Hoje dia 13/10/2025. E ao final do devocional de hoje eu vou dividir com vocês um pouquinho de como foi ontem a minha experiência com a Trinca. Flávio Augusto da Silva, Joel J e Caio Carneiro, aqui em Ribeirão Preto, em São Paulo. Foi um evento incrível. Ao final tive a oportunidade de tirar essa fotografia que está aí na tela com os caras. Também foi um momento que a gente teve ali perguntas e respostas. Foi bastante interessante. A gente vai falar um pouquinho sobre isso antes da gente concluir esse vídeo de hoje. Mas por hora, vamos para a nossa leitura. O tema de hoje é confiança na promessa divina, né? O caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor se cumprem, sempre se cumprem. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Segundo Samuel 22, verso 31. Para o devocional de hoje, quero trazer uma chave poderosa que possuímos, a herança divina. Não há nada mais poderoso do que receber de Deus aquilo que Ele desejou lhe dar. Essa chave nos abre portas para experiências sobrenaturais. Guia-nos em momentos de dificuldade e nos assegura a fidelidade de Deus. Você deve estar se perguntando: o que eu preciso fazer para poder ter acesso à minha herança? Primeiro, você precisa conhecê-la. Alguém que não conhece a herança que carrega é como alguém que não carrega herança alguma. Segundo, você precisa ter maturidade para receber a herança. A Bíblia diz que o herdeiro, enquanto é menino, nada difere do escravo, mesmo que seja dono de tudo. A questão não é se você tem herança, a questão é se você tem maturidade para acessá-la. A história de José, filho de Jacó, lembra-nos da importância de confiar na promessa de Deus, mesmo quando enfrentamos adversidades. José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Enfrentou calúnias e injustiças, mas, em meio a tudo isso, manteve sua fé na promessa divina. Deus havia revelado a José em sonhos que ele seria grande e que sua família se prostraria diante dele. Essa promessa foi a âncora que sustentou José nos momentos difíceis de sua vida. Não é porque José era bom em algo, mas sim porque o Pai é bom. Da mesma forma que Deus derramou uma promessa sobre José, Ele deseja derramar uma sobre você também. Muito forte e poderoso esse trecho. Da mesma forma que Deus derramou uma promessa sobre José, Ele deseja derramar uma sobre você também. É muito maravilhoso quando a gente lê a história de José na Bíblia e vê todas as coisas incríveis que José alcançou, que José conquistou. Mas eu acho que é mais incrível ainda quando a gente troca de lugar com José e entende que o mesmo Deus que derramou ou que fez e cumpriu a promessa na vida de José, também deseja, ele deseja. Rodrigo, então por que tantas pessoas não acessam? Porque não sabem da herança que tem. E por que não sabem da herança que tem? A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Falta conhecer. Principalmente, conhecer o que, Rodrigo? Principalmente conhecer a identidade e o propósito. Conhecer a origem e o destino. De onde eu vim, quem eu sou, para onde que eu vou, o que eu tenho que fazer. São essas as perguntas que a grande maioria das pessoas não tem respondidas. E são perguntas simples de você responder quando você começa a buscar. Como diria o poderosíssimo ninja, o segredo está na busca.
Eu declaro em nome de Jesus a herança que ele estabeleceu para essa nova estação sendo liberada sobre você. E nada vai reter aquilo que Deus declarou que lhe daria. Que a chave da herança divina seja uma realidade poderosa em sua jornada de fé. É isso aí. Amanhã nós vamos falar sobre um Deus que surpreende. Você tem confiança na promessa de Deus? Você sabia que existem pessoas que não acessam uma herança porque não sabem que a tem? Tem uma história. Se eu não estiver enganado, Charles Spurgeon foi fazer uma oração certa vez. É um pregador, né? Charles Spurgeon foi um pregador, considerado o príncipe dos pregadores, e operou muito no ministério de curas e milagres. Salvo engano da minha parte, houveram até relatos registrados, existem relatos registrados de pessoas pelas quais ele orou e essas pessoas ressuscitaram. Se eu não tiver muito enganado, inclusive a esposa dele é uma das pessoas que estavam mortas. Ele orou por ela, intercedeu em oração por ela e ela ressuscitou. Muito louco, o cara era realmente poderoso em Deus. Certa vez ele foi orar por uma mulher em um leito de morte. E no quarto dessa mulher, essa história eu vi na internet, né? E alguns pregadores também já repetiram, então eu estou entregando o peixe aqui da forma que eu comprei. No quadro, havia um quadro no quarto em que essa mulher estava, e nesse quadro era um quadro que ela guardou, que ela mandou emoldurar, algo que ela havia recebido de um patrão que ela cuidou durante a vida inteira, um homem muito rico que faleceu e deu a ela algo e ela não sabia ler. Então ela pegou aquilo que ela ganhou desse patrão que faleceu, que ela cuidou durante uma parte grande da vida dela e dele, e ela mandou emoldurar e colocar na parede do quarto dela. E aí já no leito de morte, quando Charles Spurgeon foi orar por essa mulher, ele descobriu que aquilo que estava na parede dela, na verdade, tratava-se de um testamento onde aquele senhor, muito rico, muitíssimo rico, que ela havia cuidado durante muitos anos, deixava para ela uma herança muito grande. E ela estava no leito de morte, mas não sabia que aquilo era um papel de um testamento, de uma herança. Então, por não ter conhecimento sobre a herança que tinha, ela viveu e morreu sem acessar essa herança. E muitos de nós também somos da mesma forma. Por não saber discernir ou por não ter a curiosidade de ler, e uma das grandes coisas que o inimigo das nossas almas faz conosco é tirar de nós o interesse por aquilo que nós temos de herança em Deus. Como que tira o interesse das pessoas por aquilo que é de grande interesse delas, ou aquilo que está registrado como herança de Deus para as nossas vidas? É simples, é só distrair as pessoas. Distrai como? Com um monte de porcariada que tem por aí. As pessoas estão tão viciadas em distrações que elas nem sabem aquilo que possuem, e por não saber o que possuem, elas não acessam. Então, o meu convite para você é: não precisa de ir para a igreja, não precisa de viver na igreja, socado dentro de igreja, não precisa. Mas você precisa se interessar em buscar conhecimento a respeito de quem você é. Onde está a sua origem? Quem é o seu pai espiritual? O que ele deixou para você? Quais foram as heranças que Cristo reconquistou na cruz para nós? O que nós temos nele? O que é a garantia bíblica? Então, quanto mais você conhecer a Deus, melhor você vai desfrutar daquilo que você tem de herança nele. Ontem teve o evento A Trinca aqui em Ribeirão Preto. Eu tive o prazer de participar, de estar presente nesse evento, e ao final ter um momento ali com a Trinca, com Flávio Augusto, Joel J e Caio Carneiro, e foi realmente incrível. E uma das lições principais que eu aprendi ontem é que existe uma ordem. Inclusive a turnê da Trinca
essa turnê que terminou ontem, que se encerrou ontem aqui na cidade de Ribeirão Preto, ela falava exatamente sobre isso, do estabelecimento da ordem. Que ordem é essa, Rodrigo? É a ordem mundial dos últimos dias? Não, da ordem de uma vida humana bem-sucedida. E tá no Testamento, tá no Novo Testamento essa ordem. E essa ordem é saúde em primeiro lugar, família e depois trabalho. Tem muita gente que está invertendo essa ordem e por inverter a ordem está vivendo uma vida que não vale a pena. Então é primeiro saúde. E aí quando a gente fala de saúde, fala, mas Rodrigo, não é Deus em primeiro lugar? Sim, porque quando a gente fala de saúde, existe saúde física, mental e espiritual. E a saúde espiritual, ela passa obrigatoriamente por uma relação de intimidade com Deus. Então, saúde, trabalho e família. Não inverta a ordem. Não inverta a ordem. Saúde em primeiro lugar, depois família e aí trabalho. Não adianta nada você trabalhar muito, você enriquecer a custo de perder a sua saúde ou a sua família. Então isso precisa andar, não vou dizer em uma situação de equilíbrio, porque uma das coisas que eu aprendi ontem também é que o equilíbrio não existe, mas a gente precisa fazer os acordos para andar nesse desequilíbrio. Foi um momento muito especial, muito fantástico, e a gente teve grandes aprendizados ontem ali com essa galera. E eu vi assim um negócio incrível, porque era domingo e tinha tipo umas 3.000 pessoas no evento que a gente tava. E o Flávio Augusto da Silva é um cara bilionário. Não sei se o Joel e se o Caio já atingiram o bilhão, né? Já podem ser considerados tecnicamente bilionários, mas eu acho que essencialmente sim. E esses caras estavam ali num domingo entregando algo pra gente. Por que eu tô falando isso pra você? Porque denota que não é sobre dinheiro, não é sobre grana, né? Não é sobre grana. Isso consolida uma crença que eu tenho que não é sobre grana. Por quê? Porque um cara que tem R$1 bilhão, por exemplo, ele não precisaria trabalhar muito menos num domingo. Né? E ele estava ali desde as 2 e pouco da tarde, quando iniciou o evento, e depois no final teve uma sessão de fotos, teve uma sessão de perguntas e respostas que eu estava presente também, e os caras estavam lá com toda a energia, entregando, né? E o Flávio Augusto falou a respeito disso, que ele faz isso por um propósito, ele entendeu o propósito dele, e ele estava ali entregando, derramando aquilo que é o propósito de vida dele, que é influenciar e servir empresários que vão e que estão fazendo a história acontecer, que estão servindo a nação brasileira e ajudando essa nação a ser transformada, gerando emprego, riqueza, gerando impostos, esses caras que realmente são os construtores da nação. Muito bem, um pouquinho maior do que o comum o nosso devocional de hoje, mas por um bom motivo. Trago-lhe boas novas e eu gostaria muito de ter compartilhado o que compartilhei com vocês. Vamos orar, Pai? Eu te rendo graças em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é muito bom sempre e me ouve. Eu te dou graças pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela tua palavra que nos alimenta e que nos dá saúde espiritual. Senhor, obrigado por me ajudar a entender a importância e a ordem das coisas, que eu preciso ter primeiro saúde mental, espiritual, mental e física, que eu preciso depois disso cuidar da minha família, que é o que eu tenho me esforçado para fazer, seguindo os preceitos bíblicos, e eu preciso também depois disso investir energia de tempo no meu trabalho. Me ajuda, Senhor, a manter essa ordem, a não quebrá-la. Continue com as suas mãos estendidas sobre as nossas vidas, nos guardando e livrando de todo tipo de mal, de todo tipo de homem mau, de todo tipo de homem sanguinário, de malignidades. Ajude-nos, Senhor, a construir a nossa nação. Essa nação te pertence, o Brasil pertence a você, por direito. Nós somos o povo chamado, nós somos os trabalhadores da última hora. Eu gosto de crer nisso. Eu gosto de crer que o Senhor tem algo especial com a nossa nação.
e que nós vamos viver cada uma dessas especiarias que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que em Ti nós temos uma semana abençoada. Nos ajude a fazer uma semana produtiva, que nós sejamos capazes de fazer o que tem que ser feito, sem delegar a ninguém, sem transmitir ou nos eximir da responsabilidade sobre aquilo que é de nossa responsabilidade. Traga, Senhor, a nós as estratégias corretas para nós crescermos no centro da Sua vontade, conhecendo aquilo que Você tem para nós a cada dia. Que o Seu amor continue sendo, Senhor, a força que me sustenta e me alimenta. E que a cada dia o Senhor possa estar à frente dos meus projetos, me mostrando qual o caminho, para onde eu devo ir e para onde eu não devo ir. Obrigado, Senhor, por ter a oportunidade ontem de ter participado daquele grande evento. Que eu possa ter esse entendimento, Senhor, de que ali são homens e não apenas celebridades de internet. Eles também são, mas que são homens, assim como eu, que tiveram o privilégio da vida, que foram criados por Você, assim como eu, que têm uma vida com início, meio e fim, assim como eu, e que também se importam com o que é valoroso, família, com saúde espiritual. Obrigado, Senhor, eu oro pela vida deles. Eu sei que essas pessoas têm todo um recurso financeiro que elas precisam para viver uma vida incrível. Mas eu também entendo, Pai, que o dinheiro sem saúde, sem uma família ajustada, ele não tem tanto valor assim. Seria apenas um monte de papel e um monte de coisas. Nós não queremos coisas, Pai, nós queremos amar pessoas porque entendemos que Você é o que Você ama. E eu quero amar o que Você ama. Me ajude, Senhor, a expandir essa mensagem do Evangelho da Salvação. Me ajude, Senhor, a expandir essa mensagem de empreendedorismo e de autorresponsabilidade. Essa mensagem de que é possível mudar aquilo que eu não estou satisfeito e ter uma vida mais saudável e feliz aqui na Terra. A eternidade passa por esse momento e eu reconheço isso. Nos ajude, Pai, a viver com responsabilidade esse período da eternidade que se chama vida humana. Eu sou muito grato a Ti pelo presente da vida e pelo presente do hoje. Em nome de Jesus, eu Te peço que abençoe a nossa semana para que nós possamos ser produtivos, proativos e que a gente possa viver algo incrível juntos hoje, Senhor. Eis-me aqui, usa-me como o Senhor quiser. Tamo junto. É isso aí, esfrega bem as mãos, esquenta bem, vamos que vamos, porque mais um dia, mais uma semana se inicia. E eu declaro em nome de Jesus que essa semana vai ser uma semana extremamente abençoada. Tamo junto e até amanhã.